Podemos, Léo? Boa tarde, companheiros e companheiras. Mais uma quinta-feira, programa Diretoria em Foco. Está aqui ao meu lado a doutora Paula, diretora do sindicato. Está com a palavra. Boa tarde a todos, trabalhadores e trabalhadoras. Eu queria aqui estar falando algumas coisas, né, no roteiro da nossa programação, algumas enquetes, alguns assuntos abordados, e eu queria muito que vocês compartilhassem, comentassem, curtissem. Boa tarde a todos. Doutora Karina? Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria, né? Estamos iniciando mais um programa Diretoria em Foco, com muitas notícias, né? E trazendo para vocês informações importantes. E o doutor Hernandes hoje trará também importantes informações, né, de andamentos processuais. Dá um alô aí, doutor Hernandes. Exatamente. Desejar a todos uma boa tarde, agradecer a presença de todos os participantes. Hoje nós vamos falar, né, sobre um tema importante aí, sobre as modalidades de rescisão contratual, né, e suas peculiaridades, um tema bem importante aí para quem está tendo ali o término do contrato de trabalho e saber o que vai receber em cada modalidade, né, de dispensa. Então tá bem interessante o tema de hoje. Exatamente. E para começar, né, vamos falar aqui sobre a nossa enquete do dia. Você já baixou o aplicativo da rádio Som Mais Citicom no seu celular? Nós temos agora um aplicativo da rádio. Então, se você não baixou ainda, você pode baixar, que você vai ter todo o acesso às informações, as nossas informações de processo, sobre as questões que nós levantamos aqui, trazemos sobre temas relevantes, né? E hoje nós estaremos falando sobre rupturas contratuais e suas peculiaridades, né, no contrato de trabalho. Então, você, trabalhador e trabalhadora, tem até 12h50 para responder essa enquete, se sim ou não, ok? E agora vamos passar para o nosso Momento Saúde, com a doutora Paula. Vamos falar hoje, né, doutora Paula, sobre 2 minutinhos, doutora Karina, só 2 minutinhos, só para mim dar uma então peraí, rápida, gente, que o Sérgio quer falar aqui um pouquinho com vocês. Uma prévia rápida aqui. Quero falar para todos os companheiros e companheiras que hoje, né, eu estive lá na empresa construtora metropolitana, onde ela está fazendo uma obra lá em frente à prefeitura de São João de Meriti. Então os trabalhadores estão numa condição muito precária lá, que os 2 vale alimentação deles não saíram. A empresa está numa situação muito delicada e eu estive lá hoje com os trabalhadores. E outra coisa que eu quero falar com vocês, né, que a gente hoje teve um informativo do Citicom, campanha salarial 2025 e 26, né, onde o percentual de aumento foi 7% integral para toda a categoria, né, e a gente tivemos hoje lá, entregamos esse informativo. Então, doutora Karina, está com a palavra só para... Entendeu? Porque tem muita importância para vocês hoje aí. Sérgio, para fixar, esses 7% são da área da Reduc e entorno, não é isso? Certo, a área da Reduc e entorno. Isso aí. Exatamente. Então, hoje, né, nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o Momento Saúde. Doutora Paula, conta aqui pra gente qual é o risco agora desse tema que está em debate, né? Nós estamos vendo muito sendo noticiado sobre a gripe aviária na saúde humana. Vamos falar aqui sobre a gripe aviária. A contaminação é restrita a pessoas que tiveram contato com aves infectadas, vivas ou mortas, e não ocorre por meio do consumo de frango ou ovos, mas possíveis mutações que preocupam, né? Segundo a OMS. O governo brasileiro confirmou nesta quinta-feira, 15/5, a detecção do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial. O caso ocorreu no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e medidas de contenção e erradicação do foco já foram iniciadas, afirmou o Ministério da Agricultura e Pecuária em sua nota. O governo está comunicando a detecção e Organização Mundial de Saúde Animal e aos parceiros comerciais do Brasil que o maior exportador de frango do mundo. Surtos de gripes aviária provocam 2 tipos de preocupação econômica, pois o setor agropecuário pode ser obrigado a sacrificar animais em larga escala e ter exportações bloqueadas para diversos países por motivos sanitários e de saúde pública. Doutora Karina, quais são os riscos da gripe aviária para os seres humanos? Olha que pergunta interessante, né? A gripe aviária, gente, ela
é provocada por uma variedade do vírus influenza, né? O H5N1, hospedada por aves, mas que pode também infectar diversos mamíferos. No momento, gente, não há evidências que sugiram que humanos possam ser infectados por ovos crus, por exemplo, ou produtos contendo carnes de aves infectadas. Mas foi comprovado que os ovos de animais infectados podem conter o vírus, tanto na casca como na clara e na gema. Por isso, há uma precaução do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, que enfrenta um surto de gripe aviária desde 2022. Recomenda-se, então, que as pessoas cozinhem a carne de frango e os ovos antes de consumi-los, tá? O CDC cita que o consumo de produtos originários de aves, como sangue, pode ter sido a origem de alguns casos de contaminação por gripe aviária entre seres humanos no Sudeste Asiático, por exemplo. O convívio com aves contaminadas é perigoso? Sim, gente. A contaminação da gripe aviária em humanos é restrita a pessoas que tenham contato justamente com essas aves infectadas, sejam elas vivas ou mortas, como tratadores ou profissionais do setor. Nesse caso, a letalidade, né? A letalidade é alta, gente. Então, de cerca de metade dos casos. Nas primeiras semanas deste ano, né, de 2025, doutora Hernandes, nós também foram registrados muitos casos letais nos Estados Unidos, né? E há uma preocupação especial com possíveis mutações desse vírus. Então, as infecções de aves para humanos estão em um momento de alta, tá ok? Então, há um risco de que o vírus sofra alguma alteração que o torne capaz de espalhar entre seres humanos por meio de espirro, tosse ou contato físico, o que aceleraria enormemente sua transmissão, tá ok? Então, gente, não deixem de cozinhar, tá? Os alimentos que vocês forem consumir. Nada de consumir aquela história de ovo cru ou sangue da galinha, etc e tal, ok? Fica aqui a dica de hoje. E, né, doutora Paula? E pode estar falando aí pra gente mais alguma coisa. O Sitcom, ele disponibiliza a todos os associados e seus dependentes uma ampla rede de clínicas conveniadas com as mais diversas especialidades médicas, onde os trabalhadores poderão usufruir de cuidados, inclusive para a prevenção e detecção precoce de doenças, cuidando melhor de sua saúde e seus familiares. Cuide-se bem, conte com o Sitcom. Exatamente. Como é que tá aí, Léo? Vamos lá. Temos aqui já bastantes interações. Temos o Kleber Almeida, temos Jonathan Senna, temos o Luciano Alexandre, Boa tarde. a Boa Josiane tarde. Coutinho, temos aqui a Márcia Andrade, temos a Ana Lúcia, Alfredo Eldivan, Gisele Cordeiro de Deus, temos aqui também a Stephanie Santos, temos o José Ricardo, temos a Rosângela Gonçalves, todos desejando uma boa tarde. Boa tarde a Boa todos. tarde a O todos. José Ricardo deixou uma pergunta, sei que é fora do tempo, ele queria saber como que anda a convenção coletiva da Constituição Civil leve. Sim, sim. Constituição Pode Civil estar Leve. respondendo aí pra gente, Sérgio. Posso responder sim. Como o nome do companheiro? É o Rodrigo Costa. Companheiro Rodrigo, a gente tivemos na semana passada, né, uma reunião no Ministério do Trabalho, porque o Sindicato Patronal já ofereceu o percentual do NPC, que foi 4,17, né? Então a gente levamos para o Ministério do Trabalho para que a gente pudesse tentar uma coisa melhor para os trabalhadores, né? Então o Sindicato Patronal deixou uma proposta lá no Ministério do Trabalho, né, que no ano de 2026 ele ia pensar em rever sobre a função do Vale Alimentação que anteriormente tinha, né, que agora é a assiduidade, você almoça e tem assiduidade. Então, no ano de 2017, 2018, está aqui ao meu lado a doutora Paula, está aqui o doutor Hernani, né, e a gente tivemos um impasse, e nesse impasse ficou 3 anos. Quando retornou da Justiça, eles colocaram a CLT. Então, na CLT não tem nada disso. Então, nossa convenção coletiva, que ficou mais pacificado foi os salários, né? O salário ficou bem alto, o nosso salário é mais alto, mas só que a gente perdemos assiduidade, né? Perdemos algumas cláusulas que tinha dentro da norma coletiva. Então, o Sindicato Patronal ele acionou que no ano de 2026, para a gente tentar
tentar localizar de novo. E deixou algumas propostas, algumas funções que eles querem se adequar. Então, acho que está encaminhado, né? Então, a gente fizemos ontem um ofício, né? Vamos ter uma outra mesa redonda no dia 3 de junho para poder definir a convenção. Mas o que ficou sinalizado foi o INPC. E algumas funções ele quer dar 5%. Foi essa conversa que tivemos com o sindicato patronal na semana passada no Ministério do Trabalho. Então, a convenção da construção civil leve fora ainda está em negociação, é isso, Sérgio? Ainda está em negociação. Tá ótimo. Está em negociação. Então, hoje, né, nós vamos aqui partir mais alguma interação, né, alguma pergunta, antes da gente passar. Lembrando a cada um de vocês que estão aí curtindo a nossa live, participando, que hoje nós teremos um sorteio, né, doutora Paula? Sim, de mais 2 vagas num curso. É um curso sobre o que mesmo, doutora? Fala aqui pra gente. Montador de andaime com NR35 de alturas, que será no dia 11 e 12 de junho. Participem, curtam, comentam e curtam tudo, né, Karina? Comentem e compartilhem aí a nossa live. Quanto mais pessoas participarem, melhor é para vocês estarem divulgando também, né, e se instruindo aqui na nossa live do Citicom. E hoje, né, a gente vai começar falando, né, doutor Hernandes, sobre as rupturas contratuais e suas peculiaridades. Então, hoje o doutor Hernandes vai começar aqui para a gente falando, né, sobre o que seria, doutor Hernandes, então, uma rescisão contratual, né? Nós vamos estar falando sobre quais os tipos e direitos do trabalhador. Então, conta aí pra gente um pouquinho sobre isso. Tá. Então, um tema muito importante, né? Relevante, até porque, assim, num contrato de emprego, a gente tem muita rotatividade de funcionários, né? Então, assim, o funcionário assume o contrato, aí a obra termina, né? Sobretudo no ramo da construção civil, que a obra, tem obra que dura aí poucos dias, né? Não chega nem um mês, não é isso? Nós costumamos. Então, o trabalhador é contratado, em pouco tempo vem a dispensa, então ele tem que saber que ele tem direito de receber na ruptura do contrato. Sim. Então, vamos dar início aqui e dizer o que seria, o que é a rescisão contratual. É um processo pelo qual um contrato de trabalho entre o empregado e o empregador é encerrado. Isso pode ocorrer por vários motivos, incluindo demissão sem justa causa, demissão por justa causa, pedidos de demissão por parte do empregado, término do contrato por prazo determinado ou acordo mútuo entre as partes. Uma das principais rotinas do departamento pessoal é efetuar a rescisão contratual de trabalho, cumprindo os deveres legais da empresa. Mas você conhece todas as regras para realizar esse procedimento? Então vamos conhecer, né? A verdade é que os mesmos profissionais experientes podem ter dúvidas sobre os processos aplicáveis em cada situação, especialmente sobre a escolha do tipo de rescisão e o cálculo das verbas. Então, doutora Karina, o que é uma rescisão contratual? A rescisão contratual, na verdade, nada mais é do que o fim, né, do vínculo empregatício, né? Essa iniciativa de encerrar, inclusive, a relação trabalhista, né, a relação contratual, ela pode partir tanto do empregado quanto do empregador, ou seja, do colaborador que está ali naquela empresa ou da própria empresa, né? E as partes envolvidas, né, elas estão submetidas a direitos e deveres nessa relação de emprego. Ainda que pareça até algo simples, né, gente, é necessário que se tenha, na verdade, um bom funcionamento, uma empresa tenha uma estrutura boa de um RH, né, para que ele saiba administrar essa questão da rescisão contratual, porque existem tipos de contrato que eles têm características próprias e eles precisam, né, seguir um regramento correto para que as normas adequadas, né, da ruptura elas sejam cumpridas. Isso. Então, né, as obrigações em aberto de uma relação contratual, através delas nascem a rescisão do contrato e elas devem ser cumpridas. Ou seja, os procedimentos para adequar a documentação, o cadastro, enfim, todas as normas ali, elas têm que ser cumpridas pelo RH. Então, vamos saber agora o que a lei diz sobre a rescisão contratual. Conta pra gente aí, doutora Paula. A rescisão contratual de trabalho está no artigo 477 da CLT.
após a reforma trabalhista realizada em 2017, deixou a rescisão da seguinte forma. Artigo 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na CTPS, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecido neste artigo. Doutor Hernandes, quais foram as principais mudanças para a reforma trabalhista? Certo. Então, além de criar o acordo de demissão, também é chamado de distrato, a principal mudança no procedimento de rescisão contratual de trabalho foi a dispensa da homologação pelo sindicato. Agora, basta a quitação e obtenção do recibo junto à pessoa colaboradora. Por outro lado, caso a empresa não tenha condições de arcar com os valores de rescisão imediatamente, a reforma trouxe a possibilidade de homologar acordos feitos entre partes na Justiça do Trabalho. Resumidamente, a empresa e a pessoa colaboradora podem, em consenso, estabelecer um parcelamento da quantia, que será submetido a um juiz. Se tudo estiver em termos razoáveis, o magistrado, então, reconhece o compromisso. Agora vamos conferir outras questões que mudaram na rescisão contratual. Data para pagamento das verbas rescisórias. O prazo aumentou e hoje as empresas estão autorizadas a realizar o pagamento até 10 dias após o término do contrato. Então, antes da reforma, havia aquela diferença, né? Se o aviso era indenizado ou trabalhado. Então, a reforma trabalhista unificou isso, estabelecendo prazos de 10 dias. Exatamente. Para ambos tipos de aviso prévio. E demissão consensual. E a demissão consensual é parecida com a dispensa sem justa causa, em que o profissional não recebe os valores integrais. E o recebimento se dá por 20% da multa do FGTS, possibilidade de sacar 80% do valor do FGTS e metade do valor devido do aviso prévio. É o acordo, né, que seria entre as partes, tá? Mas é uma demissão que ela é ocorrida de forma consensual entre ambos, e aí teria que receber dessa forma, e não de uma forma arcaica que se fazia, que se reteria o valor integral do fundo de garantia da pessoa, da multa, e depois a pessoa teria que ir lá, né, e devolver aquele valor. Seria uma simulação que era feita, né, e isso é crime, isso é fraude, inclusive, e não pode ser feito desse jeito. O único acordo consensual é essa demissão consensual que o doutor Hernandes está aqui pontuando para você. Isso. Inclusive, um trabalhador ligou na semana passada para o sindicato, eu atendi, né? Uhum. E aí ele tinha essa dúvida, né? Ele queria mais permanecer ali, né, vinculado ao contrato que ele possuía com a empresa. E ele queria abrir um próprio negócio. Ele falou que o salário estava muito baixo, não estava interessante para ele continuar com aquele contrato. Então, o que ele poderia fazer para não ter um prejuízo num pedido de demissão? Então, eu sugeri esse acordo consensual, ele conversar com o empregador e estabelecer esse acordo que a reforma trabalhista autorizou, né? Passei para ele as peculiaridades desse acordo e o prejuízo é menor do que ele pedir demissão. Que daí ele perde todos os direitos. Aí o FGTS fica retido no pedido de demissão, já que ele consegue sacar 80% nesse acordo. Sim. O aviso ele vai receber pela metade, no pedido de demissão já não tem um aviso. Não tem um aviso, não tem multa dos 40%, nem 20%, nem nada do fundo de garantia. Então é muito importante essa possibilidade da ruptura acontecer através desse acordo consensual. Muito mais vantajoso do que um pedido de demissão. Então, outra forma de dispensa é a dispensa da homologação sindical da rescisão contratual. O sindicato não precisa mais homologar a rescisão do contrato, independentemente do tempo de contrato. No entanto, aqui no caso do Sitcom, a convenção da Reduc ela estabelece, ainda estabelece essa obrigatoriedade, tá? Então, em relação à Reduc, a empresa tem que trazer, sim, o trabalhador. Anteriormente, a partir de um ano era obrigatório, né, Hernandes? Aí, com a reforma, né? Retirou essa obrigatoriedade. E mesmo que
O trabalhador foi dispensado, não teve homologação pelo sindicato, não impede que você receba suas verbas pela empresa e depois venha ao sindicato procurar o setor de homologação para estar fazendo os seus cálculos e apurar se teve diferença ou não de valores, independente do sindicato estar homologando ou não a sua rescisão de contrato de trabalho. Você pode estar conferindo, né, se foi tudo pago corretamente. Perfeito? Exatamente. E cobrar, se tiver que cobrar, ligar para a empresa, mandar ofício ou então ingressar com a ação contra a empresa, cobrando essa diferença. Exatamente. Pagamento das verbas rescisórias. Além de realizar o pagamento da rescisão do contrato por dinheiro em espécie ou cheque, também é possível realizar via depósito bancário. E o termo de quitação anual é um documento que permite autonomia entre a empresa e o profissional a respeito das obrigações trabalhistas, podendo ser apresentado ao sindicato da categoria. Doutora Karina, quais as principais regras para a rescisão contratual? Olha que interessante. Então vamos agora saber quais são as regras, né, que devem ter sido feitas. Mas antes da gente chegar aí, Léo, conta pra gente, temos interações? Temos sim, doutora. Temos a Josiane Coutinho, parabéns a toda a diretoria do sindicato e a todos os trabalhadores da indústria da construção civil. Obrigada. Temos aqui também a Cláudia Lu, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. O Hélio Cosmo, temos aqui também José Ricardo, temos a Clio Borges, temos o Márcio Isaac, temos aqui também o Marcelo Mello, temos o pastor Giano de Silviano também, temos o Carlos Moreira, temos o Leonardo Santos, Dindinha Santos, Rosali Santos, Alexandre Rocha, todos desejando uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela presença. E aproveitem, não esqueçam aí de estar falando, curtindo, compartilhando e respondendo a nossa enquete, né? Se você já baixou o aplicativo, né, da nossa rádio, né, Sou Mais Citicom, no seu celular, responde aí pra gente. Ou você ainda nem sabia que nós tínhamos, agora vocês já sabem. Então, doutor Hernandes, continuando aqui, né, é um pouco mais complexo do que parece, né, mas as regras do fim do vínculo empregatício, né, para realizar essa rescisão contratual, primeiramente tem que ser identificado o tipo de rescisão que está sendo realizada, né, tipo de rescisão contratual de trabalho. Tem que ser feito o pagamento de todas as verbas rescisórias. Tem que fazer também o agendamento do exame demissional de cada funcionário que está sendo dispensado. Tem que fazer a assinatura do termo de quitação anual, a assinatura e emissão do TRCT, né, que é o termo de rescisão de contrato de trabalho, e também informar ao E-Social sobre o fim do contrato de trabalho. Então, essas informações, todo o RH de uma empresa tem que ser realizado, né, tem que ser feito pelo RH de uma empresa. Por quê? Porque são informações importantes. Porque através da ruptura junto ao E-Social, por exemplo, você vai obter um código, né, para poder fornecer ao trabalhador, para ele estar dando entrada no seguro-desemprego, por exemplo. Então, é necessário que a ruptura ocorra de forma correta e siga os trâmites necessários. E agora, deixa eu passar aqui para a doutora Paula. Agora, deixa eu só fazer aqui uma observação em relação à assinatura do termo de rescisão, né, que você mencionou. O termo de rescisão é um recibo de pagamento. É um recibo de quitação. Então, exatamente. A gente sempre orienta que o trabalhador só assine se houver o pagamento antecipadamente, né? Então, primeiro vem o pagamento, normalmente é um depósito lá na conta, né? Então, o trabalhador tem que verificar se o valor de fato entrou. E se o valor corresponder ao valor líquido que consta lá no termo de rescisão, aí sim ele está autorizado a assinar e eventuais diferenças esse trabalhador vai poder cobrar posteriormente, tá bom? Sim, e logicamente, né? O departamento jurídico, a diretoria do sindicato está aqui para orientar vocês e para ajudar vocês nessas questões, porque nós já tivemos relatos de empresas que obrigaram trabalhadores a assinar termo de rescisão de contrato sem qualquer tipo de ressalva, e isso é prejudicial a vocês, porque muitas empresas se utilizam dessa questão para estarem tentando levantar suas medições junto às contratantes. Então, não assine o termo de rescisão de contrato
sem que haja uma ressalva. Você mesmo pode fazer de próprio. Estou assinando esse termo de rescisão, mas informo que os valores não me foram pagos. Só para liberar o fundo e o seguro-desemprego, ok? Fica a dica de hoje aí para você, trabalhador e trabalhadora. Na verdade, o trabalhador ele tem que ter cuidado muito em que documento assinar, entendeu? Porque Exatamente. a nossa assinatura ela tem validade. Então, leia com atenção, tire dúvidas antes de assinar qualquer documento. A gente pede muito, que depois vem para o jurídico do sindicato. A gente tem que tentar reverter uma situação, né, doutora Karina? Exatamente. Nós já tivemos um caso, acho que eu já até contei aqui, de um trabalhador que era o primeiro emprego dele e ele assinou o termo de rescisão de contrato sem ter recebido nada. E aí nós acionamos a empresa na justiça. E na época a empresa falou que pagou em espécie o valor. E aí, como é que você vai desfazer uma situação dessa? Graças a Deus nós conseguimos chegar num consenso e fazer um acordo na época para aquele trabalhador, mas ele perdeu uma parte do direito que ele tinha direito integral de receber aquele valor, porque nós conseguimos comprovar, pelo menos, que a empresa, né, o valor que ele tinha recebido da empresa, o único dia que ele tinha comparecido lá no setor para receber, a gente conseguiu comprovar através de testemunha que ele recebeu apenas o valor de R$1.000 na época. Mas mesmo assim, fica difícil, porque quando você assina um termo de rescisão, se a empresa vem com uma alegação que pagou em espécie, como é que você vai desconstituir essa situação? Já né? que você não tem assinou a testemunha. A única sorte que nós tivemos que o procedimento, na época, não foi feito só com ele. Foi ele mais um colega. Então, o colega pôde ter sido testemunha dele, porque ele passou pela mesma situação. Mas e se não tivesse? Entendeu? Então, fica essa questão aí para vocês estarem pensando, né? Então, doutora Paula, quando que é preciso cumprir o aviso prévio? O aviso prévio, ele é regulamentado pelo artigo 487 da CLT. De acordo com a legislação, caso o contrato não tenha prazo de validade, é necessário avisar a data do encerramento com no mínimo 30 dias de antecedência. Porém, nem sempre a pessoa, a colaboradora, cumpre o aviso prévio. Quando o profissional é desligado pela empresa de forma imediata, ele deverá ser pago pelos 30 dias de aviso prévio, mesmo não tendo trabalhado naquele período. O inverso também acontece. Quem pede para sair sem cumprir o período do aviso, deve pagar essa quantia ao empregador, geralmente descontada na rescisão. Exatamente. Doutor Hernandes, quais são os principais tipos de rescisões contratuais? Os tipos de rescisão variam conforme a origem do rompimento e a pessoa que manifestou o interesse. Então, vamos agora tratar sobre os principais tipos de rescisão contratual de trabalho. O primeiro, demissão sem justa causa. A primeira modalidade é o rompimento do contrato por vontade do empregador, sem a necessidade de apresentar quaisquer justificativas. Afinal, decorre do direito das organizações gerirem os negócios em que atuam. No entanto, o exercício desse poder conduz a um custo mais elevado, uma vez que se paga a integralidade das verbas decisórias. Os direitos do trabalhador serão os seguintes: o saldo de salário, o aviso prévio, o 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas do terço constitucional, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e a multa de 40% do FGTS. A rescisão imotivada exige a liberação da chave de acesso do FGTS e das guias para recebimento do seguro-desemprego por parte da empresa empregadora. Esse segundo procedimento exige o preenchimento do tempo de serviço previsto no artigo 3º da Lei 7.998 de 1990. O segundo tipo de dispensa é a demissão com justa causa. A modalidade motivada ocorre quando a pessoa colaboradora descumpre deveres previstos em lei ou em contrato, consentindo na punição máxima da empresa em relação às pessoas colaboradoras. Os direitos, nesse caso, são os seguintes: o saldo de salário e as férias vencidas acrescidas do terço constitucional.
A justa causa pode ser caracterizada por agressões físicas e verbais, embriaguez no serviço, repetição constante de faltas leves, furto ou desvios de mercadorias, falsificação de atestados médicos e diversos outros motivos. A lista completa está prevista no artigo 482 da CLT. Outro tipo de rescisão é o pedido de demissão. Nesta terceira hipótese, a pessoa solicita o rompimento do contrato com a empresa. Na prática, isso libera o empregador das verbas nascidas com a rescisão, quitando-se apenas o que está em aberto. As obrigações são 4. Saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, acrescidas do terço, e férias proporcionais acrescidas também do terço. A situação, assim como no caso da demissão por justa causa, não dá direito ao recebimento do seguro-desemprego nem ao saque do FGTS. Não entendi. Então, nós temos nessa questão do pedido de demissão, né, que não dá direito ao recebimento do seguro nem do fundo, e também da questão da justa causa, né? Aplicou-se a justa causa ao trabalhador, sendo comprovada, tá, gente? Toda justa causa, ela pode ser revertida, né, na Justiça do Trabalho, ok? Se acontecer algum tipo de problema assim com você, trabalhador ou trabalhadora, e você observar que foi feito de forma injusta, aplicada essa penalidade maior no seu contrato de trabalho, você pode estar buscando aqui assistência jurídica. Alguma interação, Léo? Temos sim, doutora. Vamos lá. Temos aqui, ó. A companheira Rosali Santos desejando uma boa tarde. Boa tarde, Rosali. Rosali. Alexandre Rocha. Temos Boa aqui tarde. também o Jeremias Borges desejando uma boa tarde. Boa tarde, Jeremias. Temos a Josiane Coutinho aqui, deixando que essas informações são de extrema importância. Jeremias deixou outro comentário aqui, que Deus abençoe toda a família Sitcom. Obrigada, José Ney. Ricardo também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Lidiane Michel. Boa tarde. Lidiane Michel deixou toda a interação assim, ó. Hoje eu vou ganhar esse sorteio. Opa. Olha Mariquinha aí, Santos hein? aqui, ó, Duas juntos vagas, somos hein? fortes. Muito bem, então continuamos aqui. Doutor Hernandes, então vamos lá. Nós temos também essa questão da rescisão indireta, né, do contrato de trabalho, que ela é uma rescisão que vem, na verdade, como a gente conhece, né, é uma justa causa ao contrário ao empregador. Nós já falamos aqui em uma outra live sobre isso. E, na verdade, ela acontece quando o vínculo de emprego, né, ele se torna insustentável para o trabalhador. Quando a empresa ela começa a violar também, né, o que está no artigo 483 da CLT, como deixar de pagar salários, não oferecer condições de segurança, como você já falou aqui num caso que você já teve, parar de pagar bonificações previstas em contrato, como deixar de recolher o fundo de garantia hoje de trabalho, e também dar tratamento discriminatório. São alguns dos exemplos que a gente pode estar falando da rescisão indireta. Nós também temos, gente, a rescisão por culpa recíproca, quando as duas partes elas agem e causam e descumprem, né, deveres contratuais ou legais. A empresa deixa de, por exemplo, pagar salário em dia, mas o trabalhador, em contrapartida também, começa a ter uma desídia muito grande no seu serviço, começa a ter muitas faltas, começa a agir inadequadamente do seu contrato de trabalho. Então, existe essa culpa recíproca. Então, ambos descumprem as obrigações contratuais. Exatamente. E aí, né, nesse caso, a pessoa vai ter o quê? Direito a um saldo de salário, metade do aviso, metade do 13º, das férias e metade também das férias proporcionais, né? Além de que também vai ter direito a 20% só do depósito do fundo de garantia. E mais interessante informar que nesse caso de culpa recíproca, as guias do seguro-desemprego, elas não vão ser fornecidas, tá? Só a chave de FGTS que a pessoa vai ter direito para sacar. Na demissão por comum acordo, doutor Hernandes, fala aí pra gente que é a última. Isso é muito interessante, né? Veio com a reforma trabalhista, né? Então, o trabalhador que está ali desinteressado com o contrato, tem uma oportunidade melhor, isso é muito comum, né? De repente tem uma outra empresa que está contratando com um salário melhor, com um ambiente de trabalho melhor, com mais benefícios.
Então ele está ali naquele contrato, né, com menor vantagem, aí ele quer ali sair daquele contrato, mas também não quer sair perdendo muito. Então a gente sempre orienta o trabalhador que converse com o seu empregador para que estabeleçam então a demissão por comum acordo. Então vou ler aqui sobre os direitos, né, que o trabalhador terá nessa modalidade aqui de ruptura do contrato. Então, uma hipótese regulamentada pela reforma trabalhista em que ambos podem romper o vínculo sem justa causa. Isso permite a liberação de parte das verbas para o trabalhador. Então, o trabalhador terá direito ao saldo de salário, metade do aviso prévio, terá direito ao 13º proporcional, às férias vencidas acrescidas do terço, férias proporcionais acrescidas também do terço, e a multa de 20% do FGTS, ou seja, não é aquela multa de 40%, então ele vai receber pela metade, então 20% do FGTS. As chaves do FGTS precisam ser liberadas para que a pessoa colaboradora movimente 80% da conta, mas não há seguro-desemprego nesse caso. Exatamente. Então, hoje nós vimos, né, que existem modalidades de ruptura do contrato de trabalho, né, doutor Hernandes? Exatamente. E caso você queira saber mais sobre o assunto, se inteirar, entra conosco, né, não só nas nossas lives, mas procura informações, tem dúvidas, aconteceu algum problema com você no âmbito de trabalho, sempre nós estamos aqui para auxiliar, tirar dúvidas e dar também orientação jurídica para cada trabalhador ou trabalhadora que busque a assistência jurídica aqui do Departamento Jurídico do Citicom, ok? Agora, Léo, tem mais alguma interação para a gente estar passando aqui para nossos andamentos? Temos sim, temos aqui, ó. Temos uma interação da Márcia Andrade, ela deixou assim, o som da live está muito baixo, poderia falar um pouco mais perto dos microfones? Pois bem. Só um pouco a voz. Até, só para dar um recado para ela também, estou até aqui acompanhando, só para ver se ela não está num lugar também com muito barulho, né, com muito ruído no fundo, que aí pode estar atrapalhando dela ouvir, que eu estou até aqui no fone ouvindo a altura do som, não estou usando no 100% e estou conseguindo ouvir bem. Ok. Obrigada aí por estar informando. Isso. Temos aqui também o Leonardo Santos, excelente trabalho do Citicom, sempre orientando o trabalhador. Vamos para cima. Opa, obrigado. Aí tem umas perguntas que eu estou deixando já para o momento jurídico. Momento jurídico de hoje. Então, hoje, nós vamos começar aqui dando os andamentos processuais, né, doutor Hernandes? Exato. Passa aí pra gente, ou você quer passar primeiro da MIP, doutora Paula? Ele passa, porque vai ter alguns assuntos que devem, com certeza, da MIP, né? A gente já responde tudo junto. Tá ótimo. Então, o doutor Hernandes começa aqui falando sobre as ações coletivas. Lembrando, gente, que ações individuais, nós não temos como estar passando o andamento aqui, tá? Nas lives do sindicato. Então, nós sempre trazemos os andamentos das ações coletivas, ok? Isso. Então, vamos dar andamento aqui, né? Sobre as ações coletivas que estão em curso, né? Então vou começar pela Bonifácio Montagens, publicada a decisão da juíza de não aceitar o pedido do sindicato de bloqueio de valores. A audiência inicial por videoconferência está agendada para o dia 31 de julho de 2025, às 8h50. Próxima coletiva, VBC Tecnologia, em 19 de maio de 2025, publicada intimação para os recorridos, Sindicato, VBC e Petrobras, a fim de apresentarem as suas contrarrazões no prazo de 8 dias úteis, após aguardar ser encaminhado ao Tribunal Regional do Trabalho para julgamento. Próxima coletiva em Nova Rio, verbas decisórias, em 14 de maio de 2025, apresentado embargos de declaração pela empresa em Nova Rio. Está em análise pelo jurídico do sindicato. Próxima coletiva, Equilíbrio Vertical, 13 de maio de 2025, publicada em intimação que será encaminhado para o Tribunal Superior do Trabalho. Em 4 de abril de 2025, apresentadas contrarrazões pelo sindicato a respeito do agravo de instrumento por parte da Petrobras, que foi condenada subsidiariamente. Próxima coletiva, Altivale Automação, medida cautelar. Em 6 de maio de 2025, indeferida liminar do sindicato em relação à devolução da multa para a Petrobras. A outra coletiva também referente à Altivale Automação, das verbas decisórias, em 3 de abril de 2025, conclusos os autos para admissibilidade do recurso de revista apresentado pelo Citicom.
Próxima coletiva, MEC serve verbas decisórias, em 5 de maio de 2025. Os autos, então, estão conclusos para a decisão de admissibilidade do recurso de revista da Vibra Energia S.A. Próxima coletiva, Perbras, contrato indeterminado, em 2 de maio de 2025, publicada a expedição de alvará. Na outra coletiva, também contra a Perbras, referente ao contrato de parada, com 141 trabalhadores, foi feito o balcão virtual pelo sindicato no dia 19 de março de 2025 e foi informado que está concluído com o ministro desde o dia 10 de março do mesmo ano. Próxima coletiva, Misel Engenharia. O pessoal está aguardando esse julgamento da Misel, né? Então, junho, né? Exatamente. Dia 4. Isso. 4 de junho. Então, Teve um trabalhador na Reduc hoje me perguntando quando que vai ser a audiência da Misel. Isso, vou passar aqui a data agora. A gente está torcendo, né? Então, esse processo foi incluído em pauta para julgamento na sessão presencial do dia 4 de junho de 2025, às 9 horas. Então, Exatamente. A dúvida deles é o quê? Posso assistir a audiência? Como está sendo? Entendeu? Eles têm essa vontade. no caso aqui vai ser uma sessão presencial, né? Não é por Como não é aqui, videoconferência. E vai ser lá em Brasília, né? Onde fica o Foi o Tribunal que eu falei Superior com o do Trabalho. trabalhador hoje, que não teria um link, algo do tipo, né? Não, Pois não é. tem como, porque é presencial, tá bom? E é em mas- Brasília. E Mas é em vai Brasília, ter- no TST. Isso, vai ter o advogado que vai estar acompanhando diretamente lá na sessão e depois vai passar o resultado pra gente. A gente vai estar informando para vocês. Exatamente, na live, exatamente. Então, próxima coletiva, Master Logic e verbas decisórias, em 11 de 4 de 2025, despacho de redistribuição do Tribunal Superior do Trabalho para julgamento do recurso do Citicom. Na medida cautelar referente aos salários retidos em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores no total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. Próxima coletiva, TFM Petro, em 19 de março de 2025, distribuído no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Então, devemos aguardar a data para incluir em pauta de julgamento. Próxima coletiva, Propave atual Blaspint, em 15 de maio de 2025, conclusos para despacho do desembargador no Tribunal Regional do Trabalho, que fica lá no centro do Rio de Janeiro. Próxima coletiva, REME, em 27 de janeiro de 2025, publicada em intimação para a penhora de 30% dos proventos dos sócios, aguardar a resposta do INSS a respeito dos demais sócios. Próxima coletiva e última, TS Engenharia, em 13 de janeiro de 2023, processo suspenso por recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema do ônus da prova de fiscalização do ente público. Alguma interação? Vamos lá, temos aqui algumas perguntas separadas. A primeira foi do companheiro José Ricardo. Deixou assim: doutora Paula, poderia nos informar sobre a diferença salarial após o dissídio coletivo, a diferença nas rescisões? Tem um prazo na convenção de 30 dias, entendeu? Para a empresa estar pagando esses valores. Exatamente, através de termo de rescisão complementar, né? As empresas Isso. teriam que fazer e estar 30 pagando. dias. Beleza. Alexandre Oliveira, deixa assim: como ficou a reunião da MIP 170? Cheguei agora, não sei se já foi falada. Vamos falar agora, vamos passar para a doutora Paula aqui, né? Nós estaremos falando aqui sobre os andamentos agora da empresa MIP. Então, se você, trabalhador ou trabalhadora, prestou serviço em algum dos contratos da MIP, fique ligado agora, hein? Que a gente vai passar os andamentos. MIP 175 Reduc. Na audiência do dia 16 de maio no Sejusc, a empresa informou que pretende fazer acordo, que irá montar uma planilha e apresentar os comprovantes de pagamentos da segunda parcela, do 13º e de parte da sexta natalina para dedução. Ficou agendada a próxima audiência para o dia 23 de junho, às 9h05. Termorrio. Informou aos trabalhadores da MIP Termorrio que os autos do processo da cautelar foram remetidos para o Sejusc para retificação dos valores do termo conciliatório, para que possam retornar a expedir alvará separadamente do fundo de garantia e 40% em conta vinculada de cada trabalhador, tá? A doutora Karina esteve hoje na Justiça do Trabalho, né, doutora Karina? Exatamente, eu fui lá hoje,
Estava lá, passei a manhã inteira na justiça. Eu já consegui, né, o despacho do Sejusc. O Sejusc fez o despacho, já corrigiu a questão que tinha lá para corrigir no termo conciliatório, já devolveu para a vara. Eu fui na vara, já falei com o juiz, já falei com o diretor da vara e está agora para expedir o alvará. Ok? Eu só não posso precisar se o alvará será expedido hoje e remetido ainda hoje para o banco. Mas eu posso informar a todos vocês que nós agimos diligentemente nessa situação, já resolvemos essa questão e agora ele já está para expedição. Pode ser que saia entre hoje, amanhã ou no início da semana que vem. Mas nós estamos verificando isso, inclusive para adiantar o expediente, nós aqui do jurídico fizemos já a planilha separada dos valores que deveriam ser feitos, né, pela contadoria do juiz, que ia demorar mais ainda, né? Nós já fizemos essa planilha, já juntamos nos autos para ajudar na confecção dos alvarás de fundo de garantia de todos os trabalhadores. Ah, doutora Karina, por que aconteceu essa situação? Vamos lá. Hoje, na Justiça do Trabalho, todos os acordos que a gente fecha e tenham valores que estão sendo acordados, que sejam parcelas de fundo de garantia ou da multa dos 40% do fundo, gente, esses valores eles não podem ser depositados diretamente a cada um de vocês. Eles têm que ser feito o depósito junto à Caixa Econômica na conta vinculada, tá, do fundo de garantia de vocês. Por que tem que ser feito assim? Porque a Caixa Econômica, né, o governo, eles não reconhecem qualquer tipo de acordo que seja feito na justiça hoje, que os valores devidos de fundo, eles venham a ser inclusos e pagos diretamente ao trabalhador dessa forma. Então, se a empresa fecha um acordo na Justiça do Trabalho hoje e paga o valor integral de todas as verbas decisórias devidas diretamente ao trabalhador, o que vai acontecer? Lá na frente, ela vai ter que recolher novamente esse valor. Entendeu? Então, por isso que é feito dessa forma, ok? Mas estamos agindo diligentemente, para tentar otimizar essa questão. E eu tô de olho no processo, tá bom? Então, o que aconteceu? Fizemos o acordo, né, Karina? Deu 900 e poucos mil. Só que daquele valor ali, era para ter tirado o valor do fundo de garantia e 40% separado, que deu 100 e poucos mil. Exatamente. Não é isso? Por quê? Porque é o valor que tem que ser feito na conta vinculada de cada trabalhador. Senão, no futuro, a empresa pode ser penalizada pela Caixa Econômica por conta desses valores. Exatamente, que não foram pagos, né? E vai ter que refazer o recolhimento novamente. Entendi. Então, agora 170 e 175, que foi o aviso em janeiro. Audiência presencial para o dia 27 de maio, às 13h31. Está mantida a audiência, né, doutora Karina? Exatamente. Nós teremos audiência, né, na terça-feira, se eu só me engano, que é dia 27 de maio. 1h31 na Justiça, ok? Vai ser de forma presencial. Porque a dúvida de alguns trabalhadores é quantas pessoas podem ir, entendeu? Quantas pessoas podem assistir a audiência? A sala é pequena, gente. Então, vocês podem estar conversando entre vocês e escolher um representante ou dois para estarem indo lá se quiserem comparecer na audiência. Porque é bem pequena a sala da 4ª Vara do Trabalho, ok? Para estarem assistindo a audiência. Lembrando também a todos os trabalhadores que nessa audiência a gente vai tentar otimizar e resolver a questão. Neste processo em si, nós já temos o valor integral que está bloqueado de 1.600.000 e nós estamos, na verdade, aguardando a boa vontade da empresa em resolver as questões, tá? Porque tudo nós precisamos que a empresa queira realmente fazer os acordos, ok? Sim. Agora, 170, o aviso em fevereiro. A nova data de conciliação do Sejusc agendada para o dia 23/6, às 10h17. MIP 163 Transpetro. Audiência 26 de maio, às 10h40. Por videoconferência, tá, gente? Essa audiência do pessoal que tem um processo com o sindicato. Não, aí tem o processo do Ministério Público, né?
doutora Karina. Estamos aguardando a Transpetro transferir o valor para a conta do sindicato. Não foi feito até o momento. A gente está cobrando, né, doutor Hernandes? A gente está consultando lá o processo do Ministério Público para ver se tem alguma novidade, porque até o momento o dinheiro não entrou na conta do sindicato. Eu acho que não entrou na conta de sindicato nenhum ainda, porque tem outros sindicatos também. Entendeu? Exatamente. Nós até vamos entrar em contato com os outros sindicatos para estar sabendo essa questão, porque existem processos na justiça que a Transpetro, né, ela está entrando por petição informando que houve essa mediação. Porque eu não sei, vou até informar aqui aos trabalhadores, a MIP entrou com uma ação direta, né, colocando o sindicato como réu e a Transpetro, porque ela está pedindo que seja retido o valor contratual que ela tinha, né, de acho que é 2,5% nos contratos, para que a Transpetro disponibilize para estar pagando os trabalhadores. Só que a Transpetro peticionou neste processo da MIP em questão, que a MIP fez, tá? Não tem nada a ver com o sindicato, ela fez esse processo para requerer esse valor e informando justamente que ela fez um acordo lá no Ministério Público do Trabalho e que ela não tem nenhum valor de medições mais para estar fornecendo à Justiça, que o valor que ela tinha retido da empresa era somente aquele valor de 2.900 e poucos mil, ok? Para ser rateado entre todas as entidades sindicais que compareceram lá na mediação e aceitaram essa incumbência de estar transferindo para todos os trabalhadores, né, da relação apresentada pela MIP, por exemplo, o pessoal que trabalhou no TECAN, são 80 pessoas, e nós estaremos entrando em contato com vocês tão breve seja realizada essa situação, né, da transferência, porque até agora, no momento, embora a gente tenha diligenciado, a doutora Paula entra em contato todo santo dia com a Transpetro e nada está se resolvendo com relação a isso. Eles falaram que estão resolvendo os trâmites, e nós já fizemos o trâmite de cadastramento, inclusive lá, para poder esse valor ser transferido. E a gente está aqui com o tesoureiro aqui do lado. Óbvio. Já foi feito, Sérgio? Até o momento não foi feito. Porque existe limite diário. Se o dinheiro entrar na conta, existe limite diário para a gente estar repassando para os trabalhadores. Sim. Junto ao gerente, já pedimos que aumentasse o limite, entendeu? Para vocês não ficarem aqui muito tempo esperando transferência, esperar liberar limite para... O trâmite todo, recibos das pessoas já estão prontos, entendeu? Para adiantar, para otimizar a situação. Só que até o momento o dinheiro não entrou na conta. Sim. Entendeu? Exatamente. O 80, né, também lá no TECAN, né, que era TECAN, só que o contrato é Reduc, Petrobras, entendeu? A nova data de conciliação ficou agendada para o dia 4/7, às 9 horas da manhã. Lembrando que neste processo em questão não foram bloqueados ainda valores, está só na anotação da Petrobras, ok? Não tem ainda disponibilizado valores penhorados, né, de medições para esse processo. Então, foi remarcado. E também lembrando que todos os processos que nós fizemos a audiência, eles dependem da resolução deste processo do dia 27 de maio, que nós teremos audiência na vara, para a gente estar podendo também resolver, por exemplo, o processo do pessoal da primeira vara dos 118, né? Que é do contrato maior da Reduc, que são os 118, e para a gente estar também resolvendo os outros processos. Então, não há como o sindicato diligenciar e resolver a situação se não há boa vontade para tratativas de acordo da outra parte. É necessário que a empresa também esteja disponível a fazer os acordos. E nós já estamos, por exemplo, no processo do pessoal que saiu e ficou só as diferenças, né, que foi remarcado por quê? Porque nós precisamos olhar o cálculo que a empresa fez. Como a empresa apresentou termo de rescisão errado na época, descontando o adiantamento salarial que sequer tinha sido recebido pelos trabalhadores, nós não podemos otimizar essa situação. Nós queremos resolver, e para resolver a gente vai olhar cálculo por cálculo e conferir o que ela alega que pagou e o que ela não pagou, ok? Alguma interação? Só para dando continuidade, tem mais uma pergunta aqui do Jurídica ainda. Essa veio pelo Instagram. Foi o companheiro André Agra. Ele deixou assim, ó. Como está o andamento do processo da Misel? O processo da Misel está com Vai ter audiência. sessão de julgamento agendada, né?
para o dia 4 de junho de 2025, às 9 horas. Essa sessão será presencial, tá? Em Não é na Brasília. Justiça aqui, Em é em Brasília, hein, Então vai ser... Tribunal Superior do Exatamente. Trabalho. Então vai ser essa sessão será presencial lá no Tribunal Superior do Trabalho, que fica em Brasília. Terá um advogado representando o Sitcom lá nessa sessão. Assim que terminar, o advogado passará as informações ao jurídico do sindicato e nós informaremos todos os trabalhadores através da live. É porque eles ficam na dúvida também, né? Como é que ficou? Às vezes a ata não sai no mesmo dia, né? Exatamente. A turma pode demorar um pouco para lançar lá no processo, né? A ata da sessão de julgamento. Então, normalmente a gente pede para ligar no dia seguinte, porque a ata muito provavelmente já vai constar no processo. Para finalizar aqui, Josiane Coutinho deixa assim: o sindicato tem alguma informação sobre qual empresa ganhou a licitação com a Petrobras? Informações sobre novas contratações das empresas? Não, ainda não tivemos essa informação não. Era bom o Jean estar aqui com a gente também, né, Sérgio? Ver com ele na próxima live para ele estar aqui presente. Então vamos agora partir para o nosso sorteio. E a nossa enquete? E a nossa enquete do dia, o pessoal respondeu? Não respondeu. Ninguém respondeu? Então todo mundo tem o app, né? Da Rádio Sou Mais Sitcom, né? Sim. Respondem aí, gente, se vocês já Sim. baixaram ou não, é só pra gente saber. Sim ou não, né? Responda aí pra gente ter uma noção, né? Aquilo. E vamos agora para o sorteio. Se você tem alguma dúvida ainda sobre algum dos processos aqui dos mandamentos processuais, pode estar falando aqui com a gente aí, mandando a sua pergunta, enquanto a gente está preparando aqui o sorteio, né? Só enquanto estou preparando aqui o sorteio, o pastor Giandro Silviano, ele falou assim que não vai poder fazer o curso, pedindo para passar por uma outra pessoa. Olha, a vaga então da serão semana passada, né? Três vagas, então hoje, é isso? Não, a gente vai ver depois com ele como é que vai encaminhar. Vamos encaminhar. Tá. Então, seria agradecer aqui ao Ciantec pelas vagas disponíveis, tá? Para o curso de montador de andaime com NR35. No caso, o curso vão ser realizados no dia 11 e 12 de junho. O ganhador tem que virar ao sindicato para pegar a liberação para estar levando na Ciantec. Isso aí. Vamos? Podemos? Aliás, que curso bom, né? Todo mundo aí, ó. Montador de ligadinho, andaime com ó. NR35. Vamos aí, doutor Hernandes, tira o primeiro ganhador ou ganhadora do Doutora dia. Karina pode nos informar? Vamos lá, Lúcia. número 20. Número 20. Número 20, Léo. 20, Dindinha Santos. Dindinha Santos, aí, ó. Sempre com a gente, ela, né? A Sempre gente- presente. Coloque um participando. ganhei. Lembrando que nós vamos fazer agora uma contagem, tá? E vocês têm que falar logo, hein? Ganhei. Pra gente não ficar muito tempo demorado aqui, hein? Vamos Isso, lá, olhando hein? aqui as interações, doutora. Serão aqui, ó, 20 segundinhos, ó, que eu tô contando, vou contar aqui agora, hein? Beleza. Tem interações? Temos aqui, ó. A Rosângela Gonçalves tinha deixado assim, ó, o pastor tá passando o curso que foi sorteado na semana passada. Show. Isso aí. Vamos sortear na próxima semana. Temos aqui o Leonardo Santos, excelente trabalho do Sitcom, sempre orientando o trabalhador. Vamos pra cima. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Temos o Leonardo Araújo, boa tarde a todos. Temos aqui também o Sidney Fernandes, quero parabenizar todos vocês pela iniciativa de fazer sorteio de cursos. Isso é sério, é muito importante para todos nós. Muito Sempre, obrigado. sempre. A gente Nós trabalha muito, né, em falar de capacitação, né? Nós que agradecemos. Sim, né? Exatamente. é muito importante. Então, ó, vou botar aqui no meu cronômetro, hein? Vai começar agora, hein, Já, Dindinha? doutora? Vambora, 20 Caramba, segundinhos pra você, ó. doutora Você tem Karina já 20 botou. segundos, Aí, ó. Doutora Karina. Márcia Andrade deixou assim, Paula, amo você. Obrigada, Márcia. Ela deixou outra interação assim, cadê a família Marcelo Nobre Santos? Dindinha, vamos lá. Tá acabando, hein? Vai perder a vez. 1, 2, 3. E aí, Léo? Dindinha? Ainda nada, Nada. Dindinha. Perdeu a vez, então, Dindinha Santos. Sinto muito, mas a gente agora tá com esse Então, regramento. vamos lá. Vamos lá. Tira mais um aí. São 2 vagas hoje, hein? Lembrando, hein? Dindinha Santos deixou, eu ganhei. Deixou, ganhei agora?
Próximo número. Vamos lá, hein? Próxima vaga aqui. Número 10. Número 10. Dindinha deixou ali, eu ganhei. Deixou, eu ganhei, Dindim, hein? Então, José ok. Ricardo. José Ricardo. José Ricardo, vou começar aqui a contar, hein? 20 segundinhos pra você, ó. Iniciei agora, hein? Vamos lá. José Ricardo ainda não, Dindinha já deixou, eu ganhei. Dindinha, conseguimos, hein? Na força do laço ela colocou. Garantiu a vaga. Garantiu a vaga. 15, 16, 17, 18, 19, 20. José Ricardo nada. José Ricardo, perdeu a vez, José Ricardo. Tenta aí de novo, doutor Hernandes. Então, Vambora. assim, se ele responder depois, perdeu Perdeu mesmo. mesmo, agora Então, já pronto, era. então tá Dindinha estabelecido. respondeu na hora. Até Então tá agora valendo. nada, não. Ainda nada. Então, pronto, vou sortear o próximo e responder. Tem mais alguma Infelizmente. interação, né? Temos interação. Vamos lá. Aguenta aí, deixa eu interação. Leonardo Araújo deixou assim, ó. Doutor, está difícil essa refinaria. Tá difícil, Léo, tá difícil. Cadê você, Léo, que não apareceu hoje aqui no sindicato? Sorteio, doutor Hernandes, vamos lá, vamos embora. Próxima vaga. Tem mais interação? Calma aí. Mas assim, É. aqui, ó. O Leonardo Araújo deixou outra interação assim, ó. C3 está contratando para fazer provas? Tô sabendo não, Léo, vai. Stephanie- O Jean que tem que estar aqui. Essas perguntas Sim. lá da refinaria tem que ser com o Jean. Stephanie deixou assim, ó. Eu quero esse curso. Opa, então vai ser agora, vamos ver, né? Pronto, vamos. Sorteia aí. Sorteio. Nada ainda, outro? Já acabou o Roberto. José Não, Roberto. Não, foi o Fernando. companheiro José Ricardo. José Ricardo. Do José Ricardo. Infelizmente perdeu a vez. Instalou aí, Hernandes? Então, deixa eu dar outro giro. Caiu. E aí Doutora agora? Karina, fala pra Vamos lá, número 05. 05 é a Márcia Andrade. Márcia! Olha aí, Márcia, vou colocar aqui Márcia 20 sempre segundos. ganhando. Sempre. Márcia. As mulheres hoje estão Hoje arrasando. não, hein? Coloca a ganhei aí, hein? Você tem 20 segundos, ó. Tô contando aqui, ó, no cronômetro. Vambora. Caramba. Ó. Márcia! Tem alguma interação, Léo? Então, sim, a Roberta Eliana deixou assim, a live está um pouco com som atrasado. É, que isso é normal. A gente transmite É porque a aqui. gente tá ao vivo. Ó, Leva um tempo pra Márcia, gente. hein? Acabou, hein? Vê se colocou Já, ganhei. doutora? É 20 segundos Já? só. Agora Tem Doutora interação? Tem interação? Márcia Andrade, estou acompanhando aqui, ainda nada. Ih, doutora Márcia Karina. Andrade. Ela falou agora. Não foi ela que falou agora, Márcia Andrade? Comentou. Falou. Mas é por agora. causa do tempo. É. Do atrasozinho. Tem um Tem um atrasozinho. atraso. Vê se colocou aí, ganhei. Márcia Márcia No Andrade. Andrade. período aí. Enquanto isso, eu vou lendo aqui as interações. Isso. O Leonardo Araújo deixou assim, ó. Fazendo bico por fora, não está dando pra mim aí, não, doutor. Tadinho. Saudade de você, Léo. Apareça. Não te vi na Reduc hoje, hein? Temos o Ronaldo Braga, doutora Paula, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ronaldo. Boa tarde, Ronaldo. Márcia Andrade, nada. Nada, Não. então, Perdeu a infelizmente, vez. Márcia perdeu a vez. Agora vamos de novo, doutor Hernandes. Vambora. Agora a doutora Paula vai falar, hein? Vamos ver que ela é pé quente. Eita, Márcia Andrade, eu. Ai, meu Deus, E agora? agora E agora? já perdeu a vez. Infelizmente, Então, Marcinha temos tempo. Então avisa ela aí. foi fora do Márcia tempo, vai? entendeu, Márcia? Tem que participar agora, a gente conta 20 segundos Solta- pra não ter sorteio de problema, novo. não. Número 13. 13. Cláudia Lu. Cláudia Lu. Sempre Cláudia Lu. presente também. Cláudia Lu foi a vencedora aí, ó. Olha aí, vou começar a Cadê a contar, Cláudia hein? Lu? O pessoal tá pedindo sorteio de novo. Sidney Fernandes botou assim, muito pouco tempo. É, hoje eu tô, porque tem que otimizar isso aí, gente. Vocês têm que estar na live e botar. Pode fazer a contagem da Cláudia Lu. Tem tá um demorando delay, muito. mas também não é muito tempo assim, Ó, né? 20 A Cláudia Lu tá segundos, hein? demorando Comecei muito. agora, hein? Vai lá. Cláudia Lu. Cláudia Número Lu. 13. Márcia deixou passa a vez. Número Aí, 13. Já foi, doutora Karina? E a doutora Karina é rápida. Ó, 16, 17, 18, 19, 20. Já foi. Tem interação, não? Temos aqui, ó. A Márcia Andrade deixou passar a vez. Leonardo Araújo, se eu ganhar,
Vou querer o curso de válvula agora. Opa! Olha aí então, vê aí, Léo, pra não ter problema aí. Cláudia Lua ainda não. Não pode Cláudia então. Lua. Não tem jeito. Dindinha Santos deixou sem a live e está um pouco atrasada. Pode ser. Vamos lá então. Perdeu a vez, tá, Cláudia Lua? Vamos lá. Próxima aí. Número 26, Léo. Número 26. 26. Leonardo Araújo. E agora, Leonardo? Ele vai querer, né, Léo? Cadê você? Leonardo Comecei. Araújo. 20 segundos, Léo. Ele que fica aí sempre, não ganha nada, não ganha É, nada. Léo, olha aí, ó. Segura Olha aí, aí. Léo. 20 Tem alguma segundos, interação? Léo. Chegou a oportunidade. Vambora, Léo. Responde aí. Vem. Tem alguma 20 interação aí, não? segundos. Tem interação? Tem não. Ainda não. Leonardo Araújo. Aê, olha. Léo. 17, 18, 20. E ganhou. Parabéns, Chegou Léo. a vez, né? Isso. Parabéns, então. Falou que não ganhava nada, viu, Léo? Viu? Léo, você tira aqui, por favor. Tiro. Terminamos mais uma live, né? Uma boa tarde para todos. Semana que vem vai ter mais sorteios de curso. Quem não ganhou hoje, compareça na próxima semana, tá? Boa tarde a todos. Obrigada por tudo. Beijo a todos. Beijo a todos. Tchau, tchau. Agradecer a Ô, presença de Ciantec, todos. obrigada aí, hein? Boa tarde, tchau, tchau. Parceira. Tchau, tchau.